Muito bem. Hoje nós estamos na última sessão da unidade 3, na sessão 3.4, e nós vamos falar sobre áreas de consultoria empresarial. E no segundo momento da aula, nós já vamos entrar na unidade 4, na sessão 4.1, que são tipos de planos de ação. Então, nós estamos chegando aí na nossa reta final, né? Tirando a aula de hoje, a gente tem mais só 3 aulas, tá? Depois já vem a prova B2 de vocês aí. Mas isso, mais para frente, a gente vai falar sobre isso, tá? Bom, nós vamos falar sobre consultoria, né? Especificamente áreas de consultoria empresarial. Então, você está fazendo administração, de repente você tem planos aí de entrar na área de consultoria, né? Consultoria, assessoria, o ramo de administração, ele leva muito para esse lado da consultoria, né? Não importa se você vai entrar na consultoria, assessoria, ou se você vai administrar uma empresa e tal, mas é importante a gente conhecer um pouquinho de consultoria, porque mesmo nós exercendo a função de administrador, nós sempre teremos um pouquinho dentro de nós da área de consultoria. Nós sempre estaremos trabalhando como consultores. Aliás, um administrador, ele não deixa de ser um consultor 24 horas por dia, né? Porque, afinal de contas, ele fica ali administrando, ele fica detectando a probabilidade de acontecer alguma coisa, a probabilidade de alguma coisa sair errado, de dar errado, ou mesmo quando acontece alguma coisa fora do padrão, ele já está ali pronto para resolver o problema depois de efetuadas todas as análises, tá? Eu mesmo, durante 7 anos da minha vida, trabalhei na área de consultoria e posso garantir para vocês que é uma área muito gostosa, é uma área muito legal de se trabalhar, porque você aprende bastante, né? Auditoria, consultoria, assessoria, você aprende demais, porque a cada instante, a cada momento, você está numa empresa diferente com um problema diferente. Mesmo que você faça consultoria em 2 empresas semelhantes, por exemplo, né? Os problemas que elas enfrentam, a maneira como é o dia a dia, a cultura organizacional dessas empresas, né? A missão, a visão dessas empresas sempre diverge um pouquinho uma de outra. Então, o gostoso é isso da consultoria. Você conhece pessoas diferentes, com problemas diferentes, com trabalhos diferentes, né? Com necessidades diferentes, com visões diferentes, e nesse meio campo você tem aí como aprender bastante coisa, tá? Então, todas as vezes que a gente vai falar sobre um determinado assunto, é sempre importante nós definirmos o conceito, entender o que é o conceito. Então, o que significa consultoria empresarial, né? Consultoria é o processo interativo de um agente de mudanças externo à empresa, mas também pode ser interno, né? O qual assume a responsabilidade de auxiliar os executivos e profissionais da empresa nas tomadas de decisões, não tendo, entretanto, o controle direto da situação. Então, você como consultor, e esse é o primeiro ponto importante de um consultor, né? Existem consultores que ele acha que ele entra na empresa e ele passa a mandar na empresa, né? Ele acha que todo mundo tem que fazer o que ele está falando para fazer, tem que obedecer indiscriminadamente e tudo mais. E não é assim que funciona, né? Precisa ir com calma, precisa ir com cautela, porque afinal de contas a empresa não é sua. Você está sendo contratado para auxiliar quem está te contratando a fim de tomar uma decisão, né? Só que o controle direto de toda essa situação não é sua, é da empresa, tá? Então você, claro, você está assumindo ali uma responsabilidade de ajudar alguém, né? De trazer ou sugerir uma determinada solução para um determinado problema que porventura a empresa esteja detectando. Se porventura você vai fazer uma consultoria numa empresa, onde simplesmente o cara está te contratando para você passar um pente fino e ver o que está de errado, o que pode ser melhorado, o que pode ser mudado, isso é uma determinada coisa, é um determinado ponto. Mas se os diretores, né, os donos da empresa, os investidores,
estão te contratando para que você solucione ou ajude a solucionar, né, um determinado problema pontual, então aí também é uma outra situação, né? Então, na consultoria você tem várias situações, né? Você tem vários cenários. E é isso que é gostoso dentro da consultoria, porque você tem aí vários cenários para trabalhar, né? Depende muito da empresa, depende da situação, depende do problema, depende dos funcionários, enfim, você depende ali de N situações para que você possa chegar numa determinada solução, tá? Então, consultoria, processo interativo de um agente de mudanças externo à empresa, né? O consultor interno, poderia ser um consultor interno? Até que poderia, né? Mas o consultor interno, é difícil você contratar um consultor interno. Se você contratar um consultor interno, ele vai acabar virando administrador da empresa, né? Porque você, como consultor interno, fica difícil você ficar pontuando os problemas, porque você está dentro do contexto, né? E muitas vezes, a pessoa que está dentro, ele começa a puxar, às vezes, começa a puxar a sardinha para o seu lado, ele começa a administrar mais com o coração, ele passa a mão na cabeça de um, independente, em detrimento de outro. Então, geralmente é bom você trazer alguém de fora, né? Porque alguém de fora vê a empresa com olhos diferentes, né? Não está vendo com os seus olhos, tá? Então, processo interativo de um agente de mudanças externo à empresa, o qual assume a responsabilidade de auxiliar os executivos e profissionais da empresa nas tomadas de decisões. Porém, não tem o controle direto da situação. Bem? Consultor empresarial. Bom, quais são as vantagens da profissão? Qual é o crescimento do negócio? Qual é o crescimento, o conhecimento sustentado? Qual é a criatividade? Qual é a agilidade na aprendizagem, né? Então, as vantagens da profissão aqui, como basicamente a gente falou, você cada dia está numa empresa, você está tendo problemas diferentes, então você consegue exercitar tudo aquilo que você aprendeu durante os anos de experiência que você teve como consultor, né? Você vai aí criando uma bagagem, né? Você vai tendo vários cases, né, de sucesso ou não, mas que esses cases podem ou não ser aplicados numa outra empresa que porventura você esteja indo, né? O ramo de consultoria é um crescimento de negócio, né? Ele está crescendo demais. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo, ele é propício à consultoria, né? Porque as pessoas ficaram assim, digamos, um pouco perdidas, não sabem o que fazem, né? Muitos pararam os seus trabalhos, pararam os seus negócios no meio do caminho e agora provavelmente não sabem como voltar, de que jeito voltar e como fazer, né? Ele tem um conhecimento sustentado porque ele está baseado em tudo aquilo que você está aplicando, que você está aprendendo. Então, ele é sustentado em cima dos problemas que tem dentro da empresa, né? Na área de consultoria, você usa demais a sua criatividade, tá? Porque, como eu comentei, cada empresa é uma empresa, cada situação é uma situação, e, claro, óbvio que você vai ter que usar aí da sua criatividade, porque cada empresa tem colaboradores diferentes, tem colaboradores distintos, tem aqueles colaboradores que te ajudam, tem aqueles que não, que ficam com o famoso ciúmes, que acham que você vai tomar o lugar deles, enfim. Então, a criatividade, ele é um item que não pode ficar de fora, né? Você ser criativo. Até porque você vai detectar um determinado problema e para solucionar aquele problema, tudo bem que você tem aí uma bagagem, você tem um conhecimento, né? Você tem anos de experiência, mas você vai ter que usar de criatividade, porque tudo bem, você tem o conhecimento para resolver aquele problema, mas as pessoas que estão envolvidas naquele problema são pessoas diferentes. Então,
é diferente a forma como você vai propor a solução. Por isso que você tem que usar de criatividade. É a mesma coisa que um médico, né? Você vai no médico, por exemplo, com dor de cabeça, ele vai te examinar e vai te receitar ali um determinado remédio, tá? Se for uma outra pessoa com o mesmo problema de dor de cabeça, pode ser que ele não receite o mesmo remédio, né? Pode ser que a pessoa tenha uma intolerância, pode ser que a pessoa seja alérgica, pode ser que a pessoa tenha alguma comorbidade, por exemplo. Então, ele vai ter que usar de criatividade, ele vai ter que usar uma outra medicação para aquela pessoa, mesmo o problema sendo o mesmo, né? Então, isso retrata muito a área de consultoria. Então, cada vez que você vai numa determinada empresa, você tem que usar ali da sua criatividade. E existe uma agilidade na aprendizagem. Por que que existe agilidade na aprendizagem? Porque você ser consultor, você não pode perpetuar dentro da empresa, óbvio, né? Dependendo do problema que tem, são coisas rápidas para serem resolvidas, né? Porque você escuta da empresa o que ela precisa, o que ela necessita, depois se você já souber o problema, muito que bem, se você não souber, é um outro caminho, né? Mas vamos supor que você já conheça o problema, então você vai conversar com as pessoas, você vai ali recolher todos os dados, depois peneirar esses dados e depois apresentar a situação. Então, não é um tempo muito extenso, né? É um tempo relativamente curto. Por isso que tem uma agilidade na aprendizagem, porque você precisa ser rápido ali naquilo que você está recolhendo, naquilo que você está vendo, né? Você não conhece absolutamente nada, você não conhece relatórios, você não conhece as pessoas, você não conhece informação, então você vai ter que aprender tudo isso de uma forma rápida, digamos assim, do dia para a noite, né? Então, por exemplo, eu vou colher informações, eu tenho uma semana para colher informações, dependendo do problema, nessa semana eu vou ter que aprender tudo, né? Eu vou ter que aprender de relatório, quem é que tira o relatório, de que forma sai, quantas vias, para que serve aquele relatório, o que são aquelas colunas, como é que ele faz a conta, como é que chega naquele resultado. Enfim, você precisa ter aí uma agilidade. Então, é gostoso, é legal, justamente por causa disso. Não tem muito tempo a ser perdido, né? Você chega, você já começa a trabalhar e dali a algum tempo você já tem que ter respostas, tá? Bom, qual é a razão de existência da consultoria empresarial? Primeiro, a básica, a razão de existência básica são as mudanças no ambiente e nas empresas, né? Então, a consultoria, ela age justamente nessa parte, na mudança do ambiente e na mudança das empresas. A consultoria, ela está ali justamente para isso, né? Mesmo que ela esteja numa empresa, por exemplo, para tentar resolver um problema financeiro, ela vai fazer uma mudança dentro da empresa, né? Às vezes a empresa tem diversos caminhos ali que ela utiliza e esses caminhos estão errados, né? Existem formas ali de fazer pagamentos e tudo mais e que provavelmente por falta de conhecimento, por falta de experiência do profissional que está à frente ou mesmo da própria empresa, faz com que existam alguns percalços ali no meio do caminho. Então, precisa sentar com a pessoa, conversar, ver o que está acontecendo, e depois você vai sugerir ali as mudanças, né? Então, quais são essas causas que você vai fazer mudança no ambiente e também nas empresas, né? Primeiro, a globalização tem mudado uma série de coisas, e a globalização tem feito com que as empresas cada dia mais estão mais perto uma das outras, né? Nós temos acesso à informação e o excesso da informação ela é feito de uma forma muito rápida a todo instante, a todo momento, 24 horas por dia. Tudo isso por quê? Porque nós temos uma grande evolução tecnológica. Tudo isso veio mudando e vai mudando. Outro dia eu assisti um depoimento de uma menina que trabalha numa área de TI e ela falou bem isso, ela falou que na próxima geração, ela dizia, né, abre aspas, né, ela queria na próxima vida, se ela tivesse uma próxima vida, que ela queria, sei lá, nascer com o dom de pintar quadro, de vender, fazer bijuteria e de ir trabalhar na praia, fecha aspas, né? Porque ela comentou que
tudo que você aprende no dia sobre tecnologia, quando você acorda no dia seguinte, já está ultrapassado. E muitas vezes uma criança de 10 anos está 10.000 anos-luz na sua frente. E isso realmente é uma verdade. Então, nós temos um avanço, né? Nós temos um avanço de tecnologia muito rápida. Por quê? Porque todo mundo está preocupado com a construção do futuro. Todo mundo está preocupado com o dia de amanhã, né? Então, nós precisamos andar aí de uma forma muito rápida e não esquecendo, claro, de responsabilidade ambiental e do conhecimento sustentado, que é o que todo mundo hoje em dia sempre está buscando, né? Uma responsabilidade ambiental para poder, o conhecimento sustentado, para que a gente possa cuidar cada vez melhor aí do nosso planeta, tá? Quais são as tendências da consultoria? Tá? Então, a tendência básica da consultoria, óbvio que é o aumento da demanda, né? Se você tiver uma consultoria, uma boa consultoria, uma boa empresa, né? Você prospectar aí clientes não é uma coisa fácil, claro, porque você fazer consultoria geralmente é por indicação, porque a pessoa, a empresa, né? Ele não vai abrir os seus livros, a sua porta para qualquer pessoa. Por exemplo, você não abre a porta, bate alguém na sua casa, toca a campainha, você já não abre a porta para aquela pessoa. Você não conhece a pessoa, você não sabe quem é aquela pessoa, né? Quais são as intenções daquela pessoa, enfim. Então, você toma um certo cuidado. Então, na área de consultoria, para poder começar com o consultor, você vai ter que começar devagar e pedir para que as pessoas te indiquem, né? Geralmente começar com empresas de conhecidos, tal, às vezes até pagando para fazer a consultoria, para que você tenha ali conhecimento, ganhar bagagem, ganhar experiência, né? Errar para poder aprender, né? E nada como você errar com alguém que te dá uma oportunidade, né? Que entende o seu erro, compreende o seu erro, e através daí você consegue ter um crescimento, tá? Quais são as causas da tendência da consultoria? Primeiro, busca de novos conhecimentos e inovações para enfrentar a globalização. Então, as empresas, principalmente empresas de médio porte, pequeno porte, elas sentem essa necessidade, né, de buscar inovação, de buscar conhecimento para poder enfrentar a globalização, né? A tecnologia ela está indo muito rápida, as informações estão chegando muito rapidamente, né? Você dorme de um jeito e acorda de outro jeito, né? Você acorda com um aplicativo do seu celular, por exemplo. O Google, esses dias aí, andou mudando todo o layout dele, então você dormiu com layout, e no dia seguinte, quando você acordou, o seu celular automaticamente atualizou, e os aplicativos estavam tudo de cara diferente, né? Então, é agilidade. Então, nós precisamos de pessoas que têm experiência, né? Pessoas com experiência, pessoas vividas, tá? Com exemplos, para que nos auxilie, através do seu conhecimento, né, a transmitir também conhecimentos e também inovações. Entra de novo aí o que? A criatividade, né? Então, inovar é justamente você fazer alguma coisa que ninguém tinha pensado anteriormente, tá? Então, isso é você fazer ali uma inovação, tá? Consolidação das vantagens competitivas. Então, quais são as vantagens competitivas? O que eu tenho de vantagem competitiva? Onde eu posso melhorar as minhas vantagens competitivas, né? A mesma coisa pegando, vamos separar agora o profissional, vamos pegar o pessoal. Tá? Você já parou, se olhou no espelho e falou assim, quais são as minhas vantagens competitivas? Né? Onde eu sou competitivo? Onde é que eu sou bom? Tá? Então, você precisa fazer isso também, tá? Você precisa descobrir também como profissional, enquanto profissional, qual é a sua vantagem competitiva e consolidar isso.
se especializar nessa vantagem competitiva, melhorar essa vantagem competitiva, fazer cursos sobre essas vantagens, estudar cada vez mais essa vantagem, para que você tenha um destaque onde você trabalha, ou o que você está imaginando para daqui a alguns anos, o que você quer fazer, o que você tem em mente, qual é a sua visão daqui a alguns anos, tá? Então, essas vantagens competitivas, ela tanto vale para a empresa, como ela também vale para você enquanto profissional também, né? Onde é que eu sou bom, o que eu sou bom, porque aí você começa a se especializar, você começa a se tornar um expert naquela profissão, né, naquilo que você sabe fazer de melhor. Né? Existe aí também o processo de terceirização. Então, isso é uma grande tendência da consultoria, porque o processo de terceirização, ele é grande, né? Então, as empresas também buscam a terceirização, porque às vezes é mais fácil para ela terceirizar, porque aí ela tem alguém externo a todo instante, a todo momento, ali do seu lado, para lhe auxiliar e tudo mais, né? Então, tem empresas que preferem aí a terceirização ou também a terceirização de algumas partes dentro da própria empresa, né? De repente, para você ter uma vantagem competitiva, para que você possa enfrentar a globalização, por exemplo, seja necessário você fazer um processo de terceirização, né? Porque aqui nós estamos falando basicamente da empresa, né? A tendência da consultoria é te ajudar no processo de terceirização, porque ele está falando aqui, quais são as causas onde eu vou chamar uma consultoria, que eu preciso de uma consultoria. Então, de repente, você vai dar uma sugestão para uma empresa e vai dizer para ele, olha, como você não tem... Porque o consultor também, ele precisa ser muito honesto, tá? E quem está te contratando precisa entender essa honestidade. Então, quando o consultor te fala alguma coisa, ele não está querendo te menosprezar, mas ele está querendo, ele está te mostrando ali a realidade, tá? Então, ele vai chegar para você e falar, olha, você não tem muito capital, capital de giro, né? Você não tem muita reserva. Então, para enfrentar, por exemplo, a globalização, para você ter uma vantagem mais competitiva, você teria que investir na sua produção. Como você não tem capital de giro para investir na produção, talvez fique mais barato você fazer um processo de terceirização. Então, é uma questão de se estudar. Porque quando você terceiriza também, você precisa lembrar sempre que terceirizando a tua produção, por exemplo, se você está terceirizando dentro da sua empresa, é uma coisa. Mas se você está terceirizando fora da sua empresa, é outra totalmente diferente. Dentro da empresa, os olhos engordam, os porcos engordam aos olhos do dono. Então, você está ali olhando, você está ali fiscalizando, né? Você está ali controlando, ajustando alguma coisa que porventura esteja errada e tudo mais. Mas quando a terceirização é fora, é externo, você não está a todo instante, a todo momento olhando. Então, você tem um problema de qualidade. Então, o processo de terceirização, ele precisa ser um processo, ele funciona, às vezes ele é prático, eficiente, mas exige um certo cuidado na terceirização, né? Quem vai terceirizar, qual é essa empresa, qual é o histórico dessa empresa, né? Tudo isso precisa ser levado em consideração. Talvez o processo de terceirização, você acabe mudando aí o quadro da sua empresa. E, por último, um processo de melhoria contínua sustentado. As empresas, elas não podem se dar por vencidas ou se dar por, tá tudo certo, né? Minha empresa está funcionando como um relógio, estou bem. Não. O processo de melhoria, ele tem que ser contínuo. Todo dia eu preciso aprender alguma coisa. Hoje, até o final do meu dia, né, até a hora que eu deito e eu resolvo dormir, até aquele instante, antes de fechar os olhos, eu ainda estou aprendendo alguma coisa. Né? Mesmo assistindo televisão, mesmo estando olhando um filme ou um jornal, seja o que for, tá? Um documentário, alguma coisa você está aprendendo. Então, você deixa de aprender a hora que você dorme. Quando você acorda, né, que você pega o seu celular para ver notícia, ou você liga a televisão para ver o jornal, para saber o que vai acontecer, o seu processo de melhoria contínua começa tudo novamente. Tá?
Então, quanto mais você buscar a melhoria, quanto mais você ler notícias, quanto mais você se interessar por tudo isso, então você está sempre tendo uma melhoria contínua. Então, é igual aquela pessoa que chega numa roda, né? Você vai conversar de futebol, ele conversa de futebol, você vai conversar de música, ele conversa de música, você vai falar de comida, ele sabe de comida, você vai falar de passar roupa, ele sabe passar roupa. Então, aquela pessoa que é um generalista, ele conhece um pouquinho de cada coisa, né? Então, é gostoso você conversar com essas pessoas, porque não falta assunto. Toda hora, todo instante, você tem assunto. Na empresa, a mesma coisa. Ela não pode, porque ela tem um produto bom e ela vende, pronto, eu paro por aqui. Não. Ele tem que sempre buscando melhoria. Por isso que as empresas, elas necessitam chamar a consultoria quando ela está numa situação confortável, tranquila, sossegada, né? Não tem nada que esteja ameaçando a empresa. Esse é o momento da consultoria entrar, porque ele vai ver, vamos ver como a empresa está e por que ela está nesse patamar, o que é que está fazendo, o que as pessoas estão fazendo que mantém essa empresa nesse patamar. Ah, ela está fazendo isso, legal. Então, ela não pode fazer menos do que isso. O mínimo dela, o parâmetro dela é este, é X, tá? Bom, mas o que a gente pode fazer para melhorar? Porque se você ficar estagnado, o que vai acontecer? O seu concorrente, ele vai te passar na frente, ele vai te passar a perna, né? Você vai acordar de manhã, você está num quarteirão, quando você acordar no dia seguinte, você está no mesmo quarteirão, mas o seu concorrente já está um quarteirão à frente. Então, o processo de melhoria contínuo, ele precisa acontecer a todo instante, a todo momento. Por isso que as mudanças são interessantes dentro da empresa, né? Quando você faz uma mudança dentro da empresa, você tira as pessoas da zona de conforto. Então, eu chego um determinado dia para trabalhar, minha mesa está num determinado lugar. No dia seguinte, ela já não está mais naquele lugar. Ela está em outro lugar. E ela estando em outro lugar, acabou minha zona de conforto. Tá? Eu preciso começar a me adequar àquele lugar. Antes era só eu esticar a mão, por exemplo, e eu pegava um papel de uma impressora, agora eu tenho que levantar e caminhar alguns passos para pegar o papel da impressora, né? Antes, o meu colega com quem, por exemplo, eu pegava o transporte, eu almoçava, ele estava do meu lado, então eu ficava conversando com ele o dia inteiro. Hoje já tem uma pessoa diferente do meu lado, né? Às vezes essa pessoa não conversa mais com você. Então, você começa a ter que se adequar. Por isso que é bom sair da zona de conforto e por isso que é legal você estar num processo de melhoria a todo instante, a todo momento. Tá? Qual é o tamanho do mercado da consultoria empresarial? Né? Se a gente pensar que a consultoria ele tem um mercado pequeno, ele não tem um mercado pequeno, ele tem um mercado enorme aí, né? Bom, a primeira coisa é que existe, embora nós tenhamos alguns números, nós temos uma dificuldade muito grande de avaliação, porque tem resultados que não são divulgados, e aqueles que são divulgados, muitas vezes eles não são confiáveis, porque muitas vezes, se você começar a vasculhar, você vai perceber isso, existe uma confusão quando se fala de consultoria, né? Uma empresa de auditoria, ele fala que é consultoria, uma empresa de assessoria, ele fala que é consultoria, né? Uma determinada pessoa que se especializou no assunto, ele acha que ele pode ser consultor, e não é bem assim que funciona, tá? Então, primeiro que tem uma dificuldade muito grande para você receber esses dados, saber esses dados, conhecer esses dados, e uma grande maioria não são dados aí confiáveis, né? Porque as empresas também, quando buscam uma consultoria, primeiro que não bate na porta de ninguém, ela vai buscar através de conhecidos no mercado, vai perguntar se parceiros, colegas, se concorrentes se utilizaram de consultoria, ou se tem alguém para indicar, tá? E dessa forma que ele vai trazer essa empresa de consultoria, mas mesmo desta forma, ele vai ter o pé meio que atrás na consultoria, né? Eu não sei se você já trabalhou em consultoria, se você já fez algum trabalho de consultoria, ou se você trabalha com consultoria, mas se você perceber,
sempre, por mais experiência que você tenha, por mais conhecimento que você tenha, sempre na primeira entrevista que você faz na empresa, e é geralmente com o dono da empresa, né? Porque é dali que você vai extrair o que ele está pensando, o que ele está imaginando, né? Você vai perceber que ele não abre tudo logo de cara, né? Ele fala que ele tem um problema, que ele quer resolver e tal. E muitas vezes, quando você pergunta, mas por quê, de onde vem o problema, o que causa o problema, às vezes ele não quer contar, né? Porque às vezes ele mesmo tem culpa daquilo, né? A própria empresa tem culpa, então ele fica dando meia volta, etc e tal. Ou não abre uma determinada porta, uma determinada janela para que você possa aí visualizar e sentir o que pode estar acontecendo com a empresa, né? Então, ali, ser consultor é igual ser garimpeiro, né? Você chega ali na mina, você sabe que tem ouro naquela mina, né? Você sabe que tem pedras preciosas naquela mina, mas você precisa ir garimpando, de pouco em pouco, né? O consultor, ele é meio psicólogo, tá? Então, ele senta, ele conversa, faz perguntas chaves para poder detectar e tudo mais, né? No mundo, nós temos aí, basicamente, 900 empresas de porte, digamos assim, né? Dessas 900, você separa 50 empresas, tá? E dessas 50 empresas, 70% do mercado pertencem a essas 50 empresas. Os outros 30% se dividem nos 850 empresas que sobraram. Então, você percebe que você tem um mercado competitivo muito grande, né? Porém, quem detém a maior fatia do mercado são poucas empresas, e é aí que você precisa abocanhar um pedacinho desse mercado de 70%. É difícil, mas não impossível. Tudo é possível, basta que você tenha força de vontade, né? Por isso que se especializar, estudar, ter conhecimento, né? Começar de baixo, vagarosamente, e fazendo uma carteira de clientes, né? É primordial, né? Fazer o seu nome, né? Então, você precisa ser criativo, você precisa ser inovador, você precisa inovar, você precisa ter diferencial. Você ser mais um consultor, você vai estar entre as 850 empresas, tá? Agora, quando você tem algum diferencial, você faz alguma coisa diferente, você oferece alguma coisa diferente, você passa a fazer parte dessas 50 empresas aqui, dentro dos 70% do mercado, tá? O faturamento anual, veja que ele saiu de $1 bilhão em 1970 e em 2010, há 10 anos atrás, tá? Tinha-se uma previsão aí de $85 bilhões na área de consultoria empresarial, tá? É um mercado promissor, é um mercado bom, mas é um mercado que exige muita responsabilidade, muito comprometimento, né? Exige, falando assim, literalmente, né? Exige muito que você honre a sua palavra, né? Aquilo que você disser que vai fazer, você cumpra realmente aquilo que você vai fazer. Você não fica enrolando. Tem empresas de consultoria que justamente não sai, não decola por causa disso. Ele acha que ele arruma lá uma empresa para fazer consultoria, ele quer ficar lá 6, 8, 10 meses fazendo consultoria, encostar ali e achar que vai resolver o problema da vida dele. Não é bem por esse lado, né? Então, você precisa ser muito criterioso com isso. Então, ser realmente justo, né? Cobrar um preço justo, tá? Não estou falando para cobrar barato, falando cobrar um preço justo, estipular realmente um prazo que você consiga fazer tudo isso, claro, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tudo isso é permitido, né? Você não consegue realmente dizer, olha, eu vou fazer em 10 dias, é impossível, né? Sempre um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá? Mas cumprir realmente o prazo. Esse é um dos pontos principais, tá? Qual é o tamanho das empresas? A maior parte das empresas tem um faturamento anual de $500 mil por ano, tá? E essas empresas, basicamente, eles têm somente 4 consultores, tá? Então, 4 consultores, dependendo de como você vai trabalhar, o que você
o que você vai fazer e de que forma você vai fazer, né? 4 consultores é o ideal, né? Todo mundo trabalha, todo mundo consegue desenvolver as suas tarefas, né? Se auxiliando uns aos outros aí. Então, é um número razoável, tá? A maioria dos consultores, eles trabalham em empresas grandes, né? 50 maiores empresas, as 50 maiores empresas, elas chegam a empregar 3/4 do total de consultores do mundo. Tá? Aquelas 50 dos 70%, então ela emprega 3/4 do total de todos os consultores do mundo, ok? E de que forma são distribuídos esses consultores? O nível alto, que são os diretores, basicamente são 20% dessas pessoas. O nível médio, que são gerentes de projetos, né, você tem 30%. E o pessoal ali que é analista, aquele pessoal que vai a campo, né, aquele pessoal que prospecta informação, né, que depois ele vai trazer para o gerente de projetos, que finalmente chega ali no diretor. Tá? Então, é 50% desse total. Tá? Então, claro, se você começar a trabalhar numa empresa de consultoria, obviamente que você vai começar por baixo, você vai começar ali no nível operacional, você vai ser um analista, como se você fosse auditor, né? Você vai começar pelo chão de fábrica, digamos assim, né? Vai ser um auditor júnior, é aquele cara que vai sofrer bastante, né? Vai trabalhar de sol a sol, ok? Mas o tanto que você vai aprender, nenhuma faculdade do mundo vai te dar tanto conhecimento, ok? E falo isso por experiência de causa, né? Por conhecimento, tá? Por vivência, ok? Então, você quer aprender, realmente, você quer conhecer, né? Vai trabalhar no ramo de consultoria, vai trabalhar no ramo de auditoria, desde que você tenha possibilidade de fazer isso, né? Não tenha nenhum compromisso mais pesado e você quer aprender, quer ganhar conhecimento, então vai trabalhar nessas áreas, tá? Você vai aí ganhar muito conhecimento mesmo, né? E depois na auditoria, quando você chega a ser gerente de projeto, tá? Aí você já está estourando de conhecimento e as empresas começam a babar em cima de você para te trazer para esta empresa ou para aquela empresa, tá? Então, é um ramo para quem gosta, né? Para quem realmente quer trabalhar, para quem realmente quer dedicar a vida, quer crescer profissionalmente, né? Tem aí uma perspectiva de crescimento, então, abrir uma empresa de consultoria, ou antes, para que você ganhe conhecimento, bagagem, experiência, começar a trabalhar numa empresa de consultoria e arrumar um emprego de consultor, ou mesmo entrar como estagiário e tudo mais, é uma boa pedida, tá bom?